Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um Diálogos com a Comunidade. Este é um projeto de extensão mantido aqui pelos alunos do programa de pós-graduação em Contabilidade e Controladoria. Hoje, o nosso tema vai ser sobre qual o custo do serviço público. E a gente terá a participação do professor César Maus, via webconferência, e do senhor Márcio Minouro Garcia Takeuchi, que é aqui de Ribeirão. O professor César, ele é lá do Rio Grande do Sul, né, gaúcho, meu conterrâneo, é mestre em contabilidade e controladoria pela Unicinos, contador e proprietário da empresa Maus Consultoria em Gestão. Ele também é pesquisador na área de contabilidade gerencial de empresas e do setor público, e membro da Comissão de Estudos de Contabilidade Pública do CRC do Rio Grande do Sul, é autor e coautor de livros na área de contabilidade pública, publicados no Brasil, na Alemanha, na Espanha e na Holanda. O Márcio, então, é pós-graduado no curso Gerente de Cidade pela FAAP, pós-graduado também em Direito Tributário no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, e agora eu sei também que está sendo nosso aluno especial aqui no programa de pós-graduação em Administração, né? Ele também é graduado em Ciências Contábeis e Direito, atualmente é sócio do escritório RIT, Faleiros e Takeuchi Advogados e Consultores Jurídicos, e membro do Observatório Social aqui de Ribeirão Preto, do qual ele foi, inclusive, presidente por um bom tempo, né, Márcio? Então, ele tem uma experiência aí bem bacana para contar para a gente. O painel será mediado, então, pelo doutorando Fabrício Ramos Neves, o qual também faz a sua pesquisa na área de contabilidade pública. A gente vai conduzir o painel por algumas perguntas que serão feitas pelo Fabrício. No final, depois que o Márcio e o professor César fizerem as suas apresentações, a gente vai deixar o espaço para o público fazer as perguntas. Então, a gente vai ter um microfone, basta vocês levantarem a mão, tá? Que a gente leva o microfone, porque fica mais fácil para o professor César ouvir, que está à distância, e também para depois ficar na gravação. A gente ressalta que este é um evento beneficente, portanto, todos os alimentos e os valores que são arrecadados na inscrição são revertidos para uma entidade assistencial. Inclusive, agora, no mês de setembro, a gente fez a doação de 75 quilos de alimento, né, para o Hospital Beneficente São Francisco, Hospital de Retaguarda São Francisco, aqui de Ribeirão Preto. Os certificados de vocês vão ser enviados por e-mail. Desejo a todos um bom evento e eu passo a palavra para o Fabrício para iniciar o painel. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Acho que vocês repararam que, diante dessas duas celebridades aqui, o meu currículo só foi uma linha, né? Então, assim, doutorando e pronto, acabou. Não precisa mais nada. E aí você vê aí a extensão que tem aqui, os dois currículos que vão estar discutindo com a gente hoje. E esse é um tema bastante complicado da gente poder tratar, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente tenta entender o que é, o quanto que custa a prestação de serviços públicos e a produção de serviços públicos também. Se a gente for analisar, por exemplo, educação, quanto é que custa cada aluno para o setor público? Produzir conhecimento, qual é o custo disso daí? Então, nós temos aqui, estamos em uma instituição pública como a USP, quanto custa cada aluno para a USP? Qual é o custo de aluno por professor? Como é que seria possível gerenciar isso? E tanto assim como tantos outros serviços que são prestados, uma construção de uma ponte, rodovias, né? Diversos outros serviços que nós estamos, dia a dia, em contato com o setor público. Quando a gente trata, então, de custos, e aí a gente vai analisar aí nos processos privados, e tendo como experiência, nós temos desde a Revolução Industrial,
onde a contabilidade começou a se envolver com o processo de custos, e ela vem evoluindo constantemente, com diversos métodos de apuração de custos. Quando a gente vai para o setor público, já temos um processo muito mais recente, nós não temos muita experiência no setor público, apesar de nós termos uma legislação que é desde 64, que consta lá, quando trata do setor público, a apuração de custos dos seus serviços. Em meio agora, aqui a gente começa, então, a discutir essa questão do setor público. Então, aproveitar aí o professor César Maus, qual tenho o prazer também de vez em quando, a gente bater um papo, quando está tratando da área do setor público, que para discutir, então, para a gente aqui qual o custo do setor público. Então, aproveitar já essa presença dele, já com algumas perguntas aqui, para que a gente possa, então, aquecer esse debate aqui de hoje à noite, Então, a ideia aqui com o professor César seria, o que seria, então, um sistema de custos no setor público, mais precisamente envolvendo aí a contabilidade. Por que surgiu, então, a necessidade da gente poder fazer esse tipo de controle no setor público? E qual seria, pegando pela sua experiência aí, professor, quais os desafios e perspectivas, então, para o setor público com a implantação de sistemas, Acredito que você deve ter alguma experiência já com a implantação do setor público em algum município aí do Sul e trazer, então, para a gente essas considerações. Vou deixar a palavra com o senhor, então. Muito obrigado. Boa noite, Fabrício. Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí? Sim. Pela conversa, eu acho que você passou o microfone para mim, Fabrício? Então, é uma satisfação muito grande poder conversar com vocês hoje sobre custo no setor público, que é um tema que está vindo muito à tona agora, nos últimos anos. Teve uma norma brasileira de contabilidade, 16.11, que começou a tratar desse assunto. O governo federal tem algumas experiências de implantação, está trabalhando na implantação do sistema de custos em todo o âmbito do governo federal. O Estado de São Paulo também tem uma experiência de implantação de sistema de custos em nível de Estado. Rio Grande do Sul, o Estado do Rio Grande do Sul também já está há vários anos, é um dos pioneiros no país a trabalhar a implantação do sistema de custos, E os municípios possuem uma experiência que está engatinhando ainda, começando em nível de Brasil. Algumas capitais já estão trabalhando nisso, Belo Horizonte, eu tive num evento esses dias que tem uma experiência, Salvador, e que estão começando a trabalhar nesse sentido, Então, dentro das perguntas que o Fabrício colocou, por exemplo, por que trabalhar custos? O porquê a gente precisa ter essa inflação na gestão pública, A gente trabalha no dia a dia com esses dois lados, o econômico e o financeiro, O financeiro a gente sabe que tem a ver com a situação do caixa. Eu tenho caixa suficiente para pagar as contas? Não tenho, Dia a dia, os poderes públicos fazem investimento. Compram um veículo, compram um ônibus, constroem uma escola, constroem um hospital. E o investimento, quando você faz o investimento, você precisa de financeiro para pagar o investimento. E depois que você investiu, vai ter grana para sustentar essa escola que está pronta? Que vai ter grana para sustentar esse veículo que você comprou? O investimento é muito legal, muito bom, Mas depois que você fez, você aumentou o custo fixo, E toda vez que você investe, o poder público investe, ele aumenta o custo fixo, sempre. E esse aumento de custo fixo traz um impacto econômico. Vocês estão vendo a minha setinha aqui? Consegue acompanhar a setinha que eu estou mostrando aqui? Tá.
Depois que você investiu, depois que você trabalhou o financeiro, aí vem aquela história de liquidez, de fluxo de caixa, capacidade de pagamento, não é? E outras variáveis que no poder público até hoje, toda vez que um poder público faz um investimento, trabalha alguma coisa, ele acaba não considerando, que seria a história da viabilidade econômica e financeira desses novos investimentos que a gente vai fazendo, não é? Quando a gente trabalha numa empresa privada, numa indústria, num comércio, a gente sempre começa a analisar, vou ter capacidade de sustentar o custo de manutenção desse investimento? Existe uma viabilidade econômica e financeira, econômica no sentido do resultado que isso vai me trazer, financeiro no sentido de conseguir pagar as contas depois que eu fiz o investimento, não é? No poder público a gente não pensa isso ainda. A gente não, o gestor público, o deputado, ministro, presidente da República, governador, prefeito, eles acabam fazendo investimentos, acabam estabelecendo preços públicos, taxas, sem ter uma base técnica que respalda esse investimento que ele faz, não é? E aí você acaba criando custo. Você acaba criando custo que compromete liquidez, que compromete fluxo de caixa. E aí vem aquela história, como é que eu reduzo um custo depois que eu criei? Não é? Eu tenho que, se eu botei um bico de luz, ele vai gastar. Como é que eu faço para reduzir o custo? Apagando a luz, não é? Estado, município de São Paulo, quantas caçambas de lixo ele coloca nas ruas para recolher todo dia, não é? Aí vem o conceito da cidade inteligente, que lá na Espanha, quando eu tive a oportunidade de visitar Santander, e no Brasil já se fala isso, no Brasil a gente não é inteligente. Todo dia você vai e coleta todas as caçambas, todas, independente se está cheia, meio cheia, vazia, o caminhão vai lá para coletar. Se ela está vazia, o caminhão consumiu combustível, foi lá, recolheu a caçamba, não é? Sem precisar. Isso gera custo, precisa uma estrutura maior. Pensa num município que tem 1.000 caçambas para ser recolhidas por dia. Para você recolher 1.000 caçambas por dia, digamos, você precisa 2 caminhões com 2 motoristas. Se você tem um sensor dentro da caçamba, e esse sensor te indicar que você só precisa recolher 500 dessas 1.000 caçambas, você não precisa de 2 caminhões. Um caminhão faz o trabalho. E você reduz o custo fixo. Reduz a necessidade de estrutura, reduz a necessidade de investimento, e você acaba tendo inteligência na prestação do serviço. Não significa eliminar a prestação do serviço, significa racionalizar os recursos, né? Então, isso eu chamo de analisar o fator gerador do custo. Aquilo que na contabilidade de custo a gente chama de determinantes de custos. Então, o gestor público precisa da contabilidade de custos para analisar antes de gerar o investimento, se esse investimento realmente é necessário. E se eu mesmo tiver que fazer o investimento, eu vou ter grana suficiente para manter esse custo fixo que eu vou aumentar. Vou contratar motorista, vou contratar professores para manter na escola. Não vai comprometer o meu índice de folha de pessoal? Nós vemos aí Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, vários estados parcelando salário, porque a folha de pagamento estourou todos os limites, não é? E aí? Antigamente o pessoal fez investimento aos montes e não se preocupou com indicadores de gestão. O que aconteceu com a gestão pública? Explodiu. Não existe mais capacidade financeira para pagar as contas, não é? Vários municípios aqui no Rio Grande do Sul hoje estão com dificuldade financeira, por quê? Porque no passado realizaram um monte de investimentos, aumentaram a estrutura pública enormemente e hoje estão com incapacidade de pagar as contas, não é?
como que eram tomadas as decisões no passado? Sem uma base técnica. Não se olhava aquelas técnicas de gestão consagradas no setor privado que a gente pensa que no setor público você não precisa usar. A contabilidade de custos é uma, não é? Você não sabe, por exemplo, quanto custa manter um veículo. Iniciamos um trabalho de implantação de custos no município de Três Coroas, aqui no Rio Grande do Sul, não é? E o prefeito chegou lá e disse assim: César, eu quero saber quanto custa para mim manter a frota de veículos na saúde. Cada veículo, quanto custa? Então eu fui lá e peguei uma simulação no ano de 2017, né, sem ter uma base precisa ainda desses dados, porque afinal de contas a gente está começando a implantação, e verifiquei custo de manutenção, custo com combustível, folha de pagamento do motorista que dirige o veículo, custo total no ano de 2017 para manter cada um dos veículos. Isso aqui a gente chama de análise matricial, né? E encontramos, então, a quantidade de quilômetros rodados pelo veículo e o custo do quilômetro rodado. E aí a gente vê, por exemplo, que manter a frota da saúde, o ano passado, consumiu do município R$ 877 mil. Toda a frota da saúde, todos os veículos. E você vê, então, que tem veículo que custou 109 mil, veículo que custou 114, veículo que custou 48. Isso aqui é dispêndio financeiro. E eu ainda não tenho aqui dentro depreciação do veículo, não é? Quando a gente começa a implantar custos, de cara você já vê um desafio. A falta de controle interno capaz de me gerar dados precisos para cálculo de custo. Então você pode ver que esse Peugeot não tem combustível lançado para ele. Por quê? Porque em nenhum momento dos abastecimentos no ano passado foi lançado consumo de combustível para esse veículo. Aqui, esse micro-ônibus também não teve combustível. O que isso vai acarretar? Uma imprecisão dos dados de cálculo de custos. Ou seja, já ouviram falar a história do mais ou menos? Não é? Essa tabelinha, por enquanto, ainda é mais ou menos. E aí eu vejo um detalhe, por exemplo, como esse Fiat Mobi aqui, que o custo do quilômetro deu R$ 48,50. Né? Por quê? Porque o ano todo ele rodou 1.098 quilômetros e consumiu 53 mil. Não é? Ou seja, há um problema de controle interno. Então esse é um desafio muito grande nos órgãos públicos, conseguir organizar os controles internos para se gerar cálculo de custos, né, de uma forma mais precisa, mais correta. Antes da gente falar em calcular custos, a gente precisa organizar os controles internos para que eles funcionem de uma forma correta. Não é aquele controle interno de checklist, de falta da assinatura do prefeito. Nós precisamos de um controle interno que dê conformidade ao dado contábil. Aí eu cheguei para o prefeito e disse o seguinte: prefeito, em média, cada veículo da saúde consumiu no ano R$ 73 mil. Por mês, R$ 6.091. O que eu quero chegar? Onde eu quero chegar? É muito bonito o prefeito comprar um veículo novo, tirar uma foto quando ele chega, colocar na frente na praça do município, né? O prefeito comprou um veículo a mais para a saúde, para transportar paciente. Ok, beleza, fez um investimento lá de R$ 60 mil, mas automaticamente tem um custo mensal de R$ 6 mil. Custo fixo. O salário do motorista vai integrar o índice de cálculo de pessoal. E aí nós vamos ter um problema, não é? Se o município já está gastando 53% da sua arrecadação com folha de pagamento, ele vai ajudar a comprometer mais ainda. Se o município já tem desequilíbrio financeiro entre receita e despesa, vai ajudar a comprometer mais ainda. Aí vem a pergunta econômica: é preciso um veículo a mais? Não é? Ou outra
outro questionamento, que foi o que o prefeito me fez. Vale a pena eu terceirizar uma parte dessa frota? Porque daí eu vou ter um custo menor de manutenção? Se eu não tenho a contabilidade de custos, o gestor não vai conseguir tomar essas decisões, não é? Eu não vou conseguir visualizar, por exemplo, que só a minha manutenção de oficina, a média de cada veículo em Três Coroas, foi de R$ 887. E que o custo de oportunidade desse veículo, que eu também posso trabalhar em cima da depreciação como um custo de oportunidade, de R$ 833, que me daria, então, um custo mensal efetivo de R$ 1.720 por veículo, sem combustível e sem motorista. Só manutenção e mais custo de oportunidade, né? Então, com essas informações a mais, eu consigo visualizar possibilidades de novas decisões. Decisões de caráter econômico e financeiro. Essa expansão do custo vai comprometer a minha estrutura ou não? O gestor vai conseguir tomar decisões com mais inteligência. É o que a gente precisa, não é? Hoje a decisão é mais ou menos assim. Quando o cidadão vai no banheiro, esquece de olhar para o lado, para ver se ele tem os recursos que ele precisa para terminar a prestação do serviço. Não é? Então, às vezes, o gestor, eu vou comprar o carro, mas ele não olha os diversos aspectos que estão envolvidos nisso, não é? E aí, no futuro, vai acarretar um problema, que é esse problema que a gente vê em muitos municípios, poderes públicos, com um déficit enorme. Temos aí o governo federal, que montou um orçamento onde a despesa já é 150 bilhões maior do que a receita. E agora pegou moda, a maioria dos estados brasileiros também já estão assumindo que eles vão gastar muito mais do que arrecada. E por que isso acontece, gente? O município de Maquiné, aqui no Rio Grande do Sul, a gente já está com um trabalho de custos lá mais ou menos há um ano. Esses são dados do ano passado, né? Então o município presta serviço, fornece água para a população, fornece iluminação pública, coleta lixo, né? Faz serviço no meio ambiente, patrulha agrícola, programa troca-troca. Escolhi 5 exemplos aqui, 6 exemplos para vocês. Né? O município, ano passado, arrecadou com serviço de fornecimento de água à população R$ 221 mil. Quer dizer, estabeleceu uma taxa, vou reformular, estabeleceu uma taxa de R$ 15,71 que cada cidadão deveria pagar, cada residência deveria pagar para receber água. Se todo mundo pagasse, dava 221 mil. Quanto que o município efetivamente arrecadou? 166. A diferença é a famosa dívida ativa. O povo que não paga a conta, não é? Mas e quanto custou a manutenção do serviço de água? 422 mil. Somente nesse serviço, 255 mil de déficit, não é? Ou seja, 60% do custo, não teve cobertura de receita. Se eu somar todos esses serviços aqui, eu chego em 772 mil de déficit. Nenhum deles eu tenho resultado positivo. Por quê, gente? Porque lá quando o município começou a trabalhar esses serviços, quando foi para a Câmara de Vereadores um projeto de lei para criar a tarifa, o preço público, não é? Que as famílias teriam que pagar para receber esse serviço, alguém sonhou de noite, acordou de manhã cedo, colocou no projeto de lei que o valor seria 15,71, não é? E não se preocuparam em calcular a estimativa do gasto para manter esse serviço, que na prática é de R$30, não é? Hoje, o município nem consegue cobrar os 15. Por quê? Porque uma parte da população não paga, recebe de graça a água, né? Aí tem uma ineficiência na cobrança também. Então, na prática, o preço efetivo que o município recebeu foi de 12 pila por residência. Não importa em Maquiné se o cidadão consome 1 metro cúbico de água ou 100 metros cúbicos de água por mês, né? A taxa, o preço é
fixo, R$15. Gente, por que os municípios, estados, poder público estão com um problema financeiro hoje? Porque nós temos uma soma de déficits em todos os serviços e uma não preocupação com a racionalização dos custos, não é? O governo federal, anos atrás, resolveu municipalizar serviços. Ótimo, perfeito. Eu sou do tempo que a merenda escolar que vinha para eu comer lá no ensino básico era aquela farinha que tu misturava com água e a gente chamava aquilo de lavagem, né? Para quem não é dos interior como eu, lavagem é a comida que a gente dá para os porcos, né? Para engordar os porcos. Então a ideia era engordar os alunos com aquela lavagem, né? Agora, a merenda escolar municipalizada é uma atividade. Pensa, os municípios aqui têm peixe uma vez por semana no cardápio, né? Tem carne de primeira, tudo mais. O governo federal repassa para os municípios, para a Maquiné, no caso, R$64 mil. Repassou o ano passado R$64 mil. Quanto o Maquiné gastou para manter a merenda escolar? 556. Déficit de 492. Não é? Transporte escolar, mesma coisa. Hoje o transporte escolar é feito pelo município. Recebeu 986 mil, gastou 1.800.000. Déficit de 884. Não é? O município fornece merenda escolar para 449 alunos. Não é? Ou seja, a receita média por aluno de R$140, custo de 1.238. Custo por prato servido, R$3,64. Receita por prato servido de 42 centavos, não é? Um déficit de R$3,22. Vejam, gente, nós precisamos repensar a forma de prestar o serviço e a forma de instituir os serviços. Não é? Estou falando que nós precisamos gerenciar receita e gerenciar custo. Não estou falando apenas em aumentar a tarifa. Não. Estou falando que nós precisamos comparar a receita com a despesa para ver como nós podemos reduzir essa despesa. Muita gente tem a ideia de que o setor público não cobra pelos serviços, que o serviço é de grátis. Não é de grátis. O município tem receita, certo? O problema é que essa receita nunca é suficiente. Município de Três Coroas, educação infantil. Quanto custa um aluno por ano? Né? Vocês colocaram ali no início. Quanto é que custa um aluno por ano? Né? Na educação infantil de Três Coroas. Está aqui o custo anual, está aqui o custo mensal. O município começou a comprar vagas nas escolas particulares para reduzir o custo. Está aqui ó, a diferença. Escola particular, não é? Escola particular que está ofertando vagas para o município no ensino integral, não é? Então, precisamos começar a repensar, né, como prestar esse serviço. Para finalizar, quanto custa um aluno no todo em Maquiné? Às vezes a gente pensa que o aluno é só o gasto em sala de aula, não é. Essa escola Zeferi no Brasil tem 16 alunos dentro da escola. Manter o aluno dentro da sala de aula estudando, R$17 mil por ano. Só que se eu colocar junto merenda escolar, o custo que o município tem para transportar esse aluno para a escola, o município gasta R$21 mil por ano para manter esse aluno estudando. Por mês, R$2.096. Enquanto que poderia colocar esses 16 alunos nessa escola Maurício Cardoso aqui, e aqui o aluno reduziria esse custo ao aluno, porque tem ociosidade na escola. E o custo de 20 mil passaria para 11. O custo mensal de 2 mil passaria para 1.148. Hoje o município está com 50 e poucos por cento da receita corrente líquida comprometida com a folha de pagamentos. Se nós reduzirmos a estrutura do custo fixo do município,
sobra mais dinheiro para o município investir em outras áreas que necessitam de grana e hoje o município não possui, né? Como recurso financeiro de como manter esse trabalho, né? Na prática, a gente precisa racionalizar, né? Racionalizar o uso do recurso público. O orçamento do poder público é limitado, muito limitado. Não tem dinheiro suficiente para a gente conseguir prestar todos os serviços, né? Com a qualidade que o cidadão precisa. Então, nós precisamos analisar os custos, reduzir os custos. Eu faço um trabalho em Santa Clara do Sul, aqui no Rio Grande do Sul. É um município com o mesmo tamanho de Maquiné, os mesmos 8.000 habitantes. Santa Clara fornece o mesmo serviço de água para a população. A diferença é que Santa Clara tem um superávit de R$500 mil por ano no serviço de fornecimento de água e Maquiné tem um déficit de R$255 mil por ano. A receita de fornecimento de água em Santa Clara representa 4% da receita total do município, que é o mesmo valor do IPTU. Então, em ordem de importância, Santa Clara, a receita de água de Santa Clara tem o mesmo peso na arrecadação que o IPTU do município. Enquanto que em Maquiné, a receita foi de R$166 mil. Vejam a diferença, não é? Os dados de custos nos mostram a solução para os problemas públicos, respondendo à pergunta, né? Então, por que nós precisamos começar a observar? Precisa prestar serviço para a população. Serviço de qualidade, bem feito, pagar em dia os fornecedores, pagar em dia salários, não é? Ter grana para investimento e não ficar só correndo atrás da máquina, não é? Nós estamos desde a instituição da 4320, da Lei Federal 4320. Desde aquela época, ela já mandava ter sistema de custos. Depois, a Lei de Responsabilidade Fiscal também mandou ter contabilidade de custos no ano de 2000. E hoje, 2018, 18 anos depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente ainda está pensando em como fazer a contabilidade de custos no setor público. Então, realmente, a gente precisa olhar para frente. E olhar para trás, a gente vê os municípios, estados falidos. Literalmente falidos, né? Então, para olhar para frente, a gente precisa ter a contabilidade de custos implantada para realmente conseguir fazer reviver os entes públicos nossos, né? Governo federal aí com um déficit bilionário, governos estaduais com déficits bilionários também, municípios chegando no mesmo nível, né? E a contabilidade de custos nos dá, vai nos fornecer dados e informações para conseguir reverter esse cenário. Ok? Joia. Muito obrigado, então, professor César, até pela sua contribuição aí, trazendo casos práticos aí da sua experiência junto aos municípios. Com certeza isso daí traz para a gente uma noção, vamos dizer assim, do dia a dia mesmo, da prática, como ela acontece. A gente sai um pouco das questões teóricas, isso daí para a gente, com certeza, é muito proveitoso. Agradecer mais uma vez a sua participação aqui conosco. Aí agora eu vou para o outro lado, né, que a gente está vendo aqui dentro da consultoria, como é que funciona dentro das prefeituras, caso que o professor César trouxe para a gente. Professor César, só você agora deixar de compartilhar então a tela, que aí vai mostrar agora você mais bonitão aqui junto com a gente, maiorzão aqui a sua figura conosco. Eu tenho que mudar o negócio aqui, né? Só aí, parar de compartilhar. Quer o chimarrão aí, cara? Opa! Rapaz, eu provei isso daí, mas eu ainda prefiro o meu dendê lá na Bahia, água de coco, tá melhor do que... Não deu muito certo com chimarrão, não. Se fosse café, a gente até negociava. Eu tenho chopp aqui dentro, cara. O negócio lá é escondido. É pro calor que tá fazendo aqui, meu professor, com certeza seria uma ótima agora. Bom, obrigado mais uma vez. Então agora a gente vai para fazer um bate-papo agora com o Márcio Minoro, né, ele que trabalha diretamente com
Observatório Social aqui de Ribeirão Preto. E a outra ponta, então, que é o controle social. Nós, cidadãos, participando ativamente aí, se não a gente, mas com representação junto ao Observatório Social, tentando olhar ou monitorar os gastos do setor público, né? Então, ele como representante aqui em Ribeirão Preto. Márcio, a primeira pergunta já vem logo assim. O que é, qual é o papel do Observatório Social e como que o Observatório Social, na sua experiência também, consegue monitorar os gastos e os custos do setor público? Vamos lá, boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o professor César, porque foi brilhante a explanação, e é esse tipo de reflexão que a gente precisa ter em todos os municípios e também no âmbito estadual e federal. E agora eu vou falar um pouco mais, então, do lado da ponta, da sociedade, em relação a tudo isso. Dá para pôr a apresentação? Vamos lá, o que é o Observatório Social de Ribeirão Preto? É uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação sem fins lucrativos, formada por voluntários, somente pessoas físicas. Vamos lá. Tá bom. Sim. Estou vendo bem. Tá bem legal. Pode passar. Isso, da qual um dos requisitos do nosso estatuto é que não tenha vínculo partidário. Ou seja, se a pessoa tiver algum tipo de vínculo afiliado a partido, então ela não poderia participar do observatório. Não quer dizer que seja apolítica. Político todos nós somos, de certa forma, mas simplesmente apartidário. E aí, qual que é o objetivo nosso? Temos a nossa missão: monitorar o cumprimento dos princípios constitucionais da administração pública em favor da transparência, da qualidade, da aplicação dos recursos, apoiando e estimulando a sociedade no exercício da cidadania por meio da educação fiscal. Resumindo, de uma maneira bem simples, é cobrar a melhor aplicação do dinheiro público. E são com reflexões como a que o professor César fez que a gente consegue fazer isso. Mas é necessário um esforço contínuo nosso e uma constante cobrança para isso acontecer. Visão: ver de fato o cumprimento pleno dos princípios constitucionais da administração pública em Ribeirão Preto. Todo mundo conhece os princípios constitucionais da administração pública? Quem conhece, levanta a mão. Ninguém conhece. Eu uso muito uma formulinha de concurso para lembrar isso. E é a palavra LIMP. Então, é o princípio da legalidade, princípio da impessoalidade, princípio da moralidade, princípio da publicidade e princípio da eficiência. Esse último, então, nem parece que é vinculado à administração pública, porque é muito difícil da gente conseguir observar. Valores: ética, responsabilidade social e ambiental, respeito constitucional, integridade, compromisso, apartidarismo, excelência na conduta das atividades, criatividade, inovação nas realizações e confidencialidade. Todo mundo pergunta: nossa, mas confidencialidade? Estranho, né? Se busca transparência e tudo mais. É que determinados assuntos que a gente acaba entrando, ele acaba tendo um risco, assim, ele é extremamente polêmico e ele tem que ser tratado com muita cautela antes da gente poder emitir uma conclusão pública. E aí requer uma certa confidencialidade de determinados assuntos até que o trabalho seja efetivamente concluído. Alguns eixos de atuação do observatório. Então, a gente
fala desde a parte de gestão pública, com análise de acompanhamento de orçamento, isso no período do governo Darcy Vera. Todos são de Ribeirão Preto? Não, né? Quem que é de Ribeirão Preto? Levanta a mão, só para ter uma ideia. Muitos poucos. Todos conhecem os problemas que nós tivemos em Ribeirão Preto? Ah, então está mais fácil. E nós, em 2015, já falávamos, pessoal, o orçamento do município está inflado. Vocês estão prevendo um aumento da arrecadação que não corresponde com a situação nacional. Qual que é o impacto disso? Não arrecadando o que foi previsto, como as despesas acompanham a previsão de arrecadação, elas vão acontecendo, vai chegar um momento que não vai ter dinheiro para pagar os fornecedores e, em casos mais graves, não tem dinheiro para pagar o servidor público. Dito e feito. Tivemos problemas para pagar, inclusive, funcionários públicos no final do ano, e no ano seguinte, se não me falha a memória, 2016, foi pior ainda. Por quê? Eles estavam prevendo um crescimento de 16% aproximadamente, quando o governo federal falava, olha, nossa previsão de arrecadação diminuiu, e parte da receita vem dessa distribuição de tributos. O governo estadual também falou, olha, nossa arrecadação, a gente está prevendo uma diminuição, uma redução. Mas aqui parecia que a gente estava em pleno crescimento, prevendo 16%. Então, estava muito irreal. E acabou acontecendo. Então, é um dos trabalhos que a gente faz. Monitoramento de licitações e algumas sugestões de melhoria em alguns processos. A gente também trabalha com a parte de educação, palestras, workshops, debates. Duas semanas atrás, dia 17, nós trouxemos o Deltan Dallagnol, procurador da Lava Jato, para falar sobre a importância da participação social, né, nesse controle. E, puxa vida, ele falou tanto que parecia que foi um garoto propaganda. Ele falou, gente, participa do Observatório Social, é importante vocês cobrarem isso. Ambiente de negócio, divulgação da Carta de Serviços. Essa Carta de Serviços é bem interessante, uma lei promulgada em 2016, para entrar em 2017, para entrar em vigência agora em 2018, da qual todas as entidades da administração pública têm o dever de divulgar a Carta de Serviços. Quais são os serviços que ela presta? Como ela presta esse serviço? Que hora que o cidadão tem que ir para se utilizar? Que requisitos são necessários? E explicar como, de fato, ser utilizado. Vocês viram alguma carta de serviço de algum órgão público que vocês conhecem, frequentam? Pois é, a lei mostra mais uma lei que não está sendo cumprida. Tratar da desburocratização. A desburocratização no Brasil é algo extremamente necessário. Tem vários processos que não têm utilidade prática nenhuma. E definição de prazos de serviços de serviços públicos. Isso é outra coisa muito importante. O cidadão precisa ter uma ideia de qual é o prazo que ele vai ter atendido aquela solicitação, aquela demanda junto à administração pública. Outro ponto que a gente trabalha muito é em relação aos portais de transparência e cobrando maior divulgação dos atos públicos. E aí alguns trabalhos que nós fizemos, alguns projetos, tem um tapa-buracos, outra divulgação dos salários dos funcionários da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, que não estava sendo cumprido, o transparenciômetro e economia das licitações. Vou falar um pouco dessa divulgação dos salários. Foi algo que a gente pode dizer que teve uma participação muito efetiva do observatório. Por quê? A prefeitura, mesmo que não fazendo de forma que nós, pelo menos, entendemos como adequada, estava fazendo. A Câmara, não. E aí, foi engraçado que a gente foi convidado a participar de uma comissão
de uma reunião da Comissão Permanente de Transparência da Câmara, e nessa reunião normalmente participam só os vereadores que são membros dessa comissão, mas o presidente da Câmara estava presente na sessão, e ele falou o seguinte: olha, a Câmara não apresenta o salário dos servidores públicos porque nós não temos segurança jurídica para fazer isso. E a Câmara tem um departamento jurídico, foi estranho, e ele assumiu um compromisso. Se alguma entidade, não é nem o departamento jurídico, mas se alguma entidade nos der essa segurança jurídica, a gente apresenta logo em seguida. Aí, o que eu fiz? Nós fomos pegar, o Supremo já decidiu isso em âmbito de repercussão geral, ou seja, todos os processos que tratar desse assunto vão ter a mesma decisão, e passamos a decisão do Supremo, que era de 2015, ou seja, tinha mais de um ano na época que essa decisão já tinha sido tomada e publicada. E aí, um mês depois, mais ou menos, a Câmara começou a publicar os salários dos servidores da Câmara Municipal. E é interessante que a Câmara acabou publicando melhor, de uma maneira mais qualificada do que a da Prefeitura. Por quê? Ela mostra o demonstrativo que compõe os rendimentos, o salário e as deduções. Por que isso é importante? Porque a gente pode calcular, por exemplo, uma despesa de imposto de renda retido na fonte, se está correto ou não, a questão do teto, se está sendo aplicado ou não. E isso, na questão da Câmara Municipal, ela foi muito bem realizada. Uma pena que ainda consta em PDF e não em arquivos abertos. Isso é um ponto que pode ser melhorado. O transparenciômetro é um rol de itens que a Câmara se comprometeu a atender em trazer essa transparência a público. Nesse rol, é importante ressaltar que ele foi estudado e trabalhado pelos vereadores dentro da Câmara Municipal, junto com os servidores da área responsável. Começou com uma lista de 45 itens, que depois foi reduzida para 28. E hoje nós temos o site do Transparenciômetro, que inclusive a gente já precisa atualizar, porque a Câmara está atrasada numa série de itens desse transparenciômetro, porque eles estão tendo uma certa dificuldade para fazer as novas ações de transparência. E economia de licitações, e economia está entre aspas, foi uma propaganda que a Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto fez, começou a fazer este ano, falando que economizou não sei quantos milhões em licitações no ano passado, e estava reiteradamente fazendo. E aí nós vamos buscar saber como eles chegaram nesse número de economia, né? E aí falou, em letras pequenininhas, olha, estão sendo consideradas aqui, além da economia em si nas licitações, licitações desertas ou canceladas. Agora, imagina vocês, pessoas sérias, administradores públicos, que abrem um processo licitatório para a compra de um determinado bem ou serviço. Vocês estão comprando porque precisa, correto? Se a licitação foi deserta ou cancelada, eu vou ter que refazer essa licitação. Então, eu não tive economia. Essa é uma das questões a serem criticadas. Outra foi o seguinte, e aí, para a gente não correr o risco de falar ser genérico, nós fomos bem pontuais na compra da camiseta do uniforme escolar. A estimativa de preços foi feita em R$ 12,00 aproximadamente. A compra efetiva foi em R$ 5,10, aproximadamente, os valores. Ou seja, eles falaram que economizaram de 12 para 5,10.
Se a gente lê bem a lei de licitações, você deve fazer uma estimativa dentro do valor de mercado. Ou seja, essa estimativa foi muito mal feita, porque está mais do que o dobro do valor efetivamente pago. Mas vamos ver como que foi a licitação anterior das compras dessa mesma camiseta. A estimativa foi mais ou menos 11, 12 e a compra 5 e pouquinho. E a anterior? A estimativa foi em 10,90 e a compra em 4,90. Ou seja, por vários e vários anos, então está sendo estimado errado e comprado abaixo. Isso acabou a imprensa fazendo uma matéria conosco, nós falamos dessa falha, e acabaram chamando um advogado muito polêmico para falar sobre isso. O advogado chutou o pau da barraca lá e ele comparou o prefeito atual com a prefeita anterior e o pessoal ficou ofendido e falou, não, mas ligaram lá no observatório, nós vamos entrar com uma representação contra vocês. Eu falei, mas por quê? Não, esse tipo de informação teve equivocado. Eu falei, olha, então faz o seguinte, nós vamos oficiar a prefeitura por que nós fizemos essa divulgação. Obviamente, nós não fizemos por entendimento próprio, existe um parecer do governo federal, ao Tribunal de Contas da União, falando como deve ser a estimativa de preço. Coincidentemente, ele cita nesse parecer um caso extremamente semelhante de que a compra foi feita num valor na metade do preço e que, no caso desse órgão da União, os servidores ainda foram punidos por estar descumprindo um regulamento próprio na questão da formação do preço. Ou seja, obviamente, não houve representação nenhuma contra o observatório por conta disso. Agora, esse caso ainda foi feliz. Feliz por quê? Porque a administração pública, apesar de tudo, não sofreu prejuízo porque teve concorrência. O valor fechado foi um valor real. Agora, vamos imaginar se os fornecedores, pretensos fornecedores, não tivessem numa concorrência acirrada. Eu vou parar de ofertar aqui, de reduzir o preço, eu também vou. E o outro oferta R$11. Teria fechado. E nós teremos um gasto efetivo, porque seria um valor adquirido muito acima do valor de mercado. Por isso que a estimativa precisa ser muito bem feita. Vamos para o próximo? E aí, pessoal, a ausência de participação social foi um dos fatores que propiciaram a deterioração da administração pública ao nível que nós estamos vivendo atualmente. Quando se fala da coisa pública, é dos outros. Eles têm a obrigação de resolver. Pessoal, o bem público é nosso. A gente tem que cuidar. Serviço público, tudo, é para nós, é para a sociedade. E nós somos os que seremos beneficiados por isso, pela essa prestação adequada, pelos bens em funcionamento e tudo mais. E aí vem a pergunta, no aspecto social, eu vou ser um pouco provocativo aqui. Qual é o custo do serviço público na Prefeitura de Ribeirão Preto? Ou na Prefeitura da cidade de cada um de vocês? É alto? É caro? O professor César mostrou na parte de custos. Então, o valor financeiro, econômico que a gente tem lá. Mas e o valor social? Qual é esse custo para nós? A administração pública municipal ela tem dever de prestar saúde, educação, infraestrutura, entre outros serviços. O professor colocou muito bem. Você já
utilizaram esses serviços, quem acha que foi muito bem atendido, que está adequado? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Mas no postinho do bairro, no postinho do bairro. Quem já foi, utilizou o postinho do bairro? Já li, quase levantou. Bem levantou mais. Olha lá, ó, levantou mais ou menos a mão ali, peguei lá. E aí, mas como que foi o atendimento? Foi bom? Sim. E a gente tem que ser muito justo aqui, pessoal. Eu estou falando pontos críticos. Eu não estou falando que todo serviço público é ruim. Eu até gostaria de citar o Poupa Tempo, que é um exemplo de qualidade na prestação de serviço público, apesar que mudou um pouquinho, mas é um trabalho excelente de referência que mostra o seguinte: foi estudado o mapeamento do processo, do serviço a ser oferecido, foi excluído determinadas exigências desnecessárias e foi feito um processo novo, da qual aquele serviço pudesse ser feito de uma forma mais rápida e efetiva à população. Então, um novo documento de identidade, uma carteira de motorista, uma série de outras coisas você consegue resolver numa ida lá. E lá tem a carta de serviços há muito tempo. Então, se você chegar no site e ver o que você precisa, ele te dá o rol de documentos, o horário de funcionamento e o custo para você se utilizar daquele serviço. Então, você vai e rapidamente você tem a tua demanda satisfeita. Justamente o mesmo serviço público em um órgão, em um local, no Poupa Tempo, ele é muito mais efetivo do que o mesmo serviço público na sede dele. Então, isso é o que a gente espera. E quando esse resultado vem, e aí considerando aqueles elementos que o professor César colocou, a gente pode dizer que a gente tem um serviço adequado, e aí a gente pode discutir se é barato ou caro, porque se não tem essa resposta, mesmo que seja um real, ele é caro, porque ele não está atendendo a finalidade. E aí, pois qual é o custo do erro? Porque eu sou formado em contabilidade, exerço na parte de consultoria, mas o meu escritório é mais advocacia. E eu me deparo muito com uma série de erros na prestação de serviço. Eu vou citar um, para que seja claro para todo mundo mensurar. Teve um processo que nós fizemos um acordo e tinha um depósito judicial. Aí nós fizemos uma petição para ser expedida uma guia de levantamento desse depósito para eu poder retirar e devolver o dinheiro para o cliente. Então, quando foi publicado no Diário Oficial, olha, a guia está pronta, só vim retirar. Fui eu lá a São Paulo para retirar a guia. A hora que eu recebi a guia estava em nome de uma advogada do escritório. Aí, antes de qualquer coisa, eu liguei no escritório. Foi feito o pedido para a guia sair no meu nome. O pessoal olhou, não, está lá. Por favor, expedir em nome do advogado Márcio Minoro e tal. Aí eu chamei o pessoal, a pessoa responsável. Falei, olha, foi pedido para sair a guia no meu nome, não foi visto isso, e a guia saiu no nome de outra pessoa. Ah, doutor, agora vai ter que fazer outra, né? Não, tudo bem, eu espero. Eu vim de Ribeirão Preto só para isso. Não, doutor, não é assim. Só daqui 15 dias. Falei, mas e aí, quem que vai pagar essa viagem daqui 15 dias? Ah, a gente tem muito trabalho aqui. Tudo bem. E aí, mas eu vou pagar do meu bolso por um erro cometido no judiciário? O erro, claro, é indiscutível o erro. Sim. O que eu fiz?
eu levei até o Banco do Brasil, perguntei, se eu levar essa guia para Ribeirão Preto, eu consigo, de alguma forma, receber? Ah, doutor, vai demorar uns 10 dias a mais, mas consegue. Falei, tá bom, resolvi o problema. Mas, assim, houve um erro, houve um custo. E esse custo a administração pública não respondeu. Mas essa palestra me motivou pelo seguinte, eu vou começar a cobrar judicialmente esses custos, porque o Estado tem responsabilidade objetiva e ele tem que ressarcir o cidadão quando tem um erro. E aí, essa é bem provocativa. Homem cai em moto em buraco e morre após espera por tomografia em Ribeirão Preto. Então, um entregador de pizza de 30 anos morreu em Ribeirão Preto. A notícia é de 29/6/2017, então já é na nova gestão. Então, ele morreu após cair de moto em um buraco e passar por 3 unidades de saúde em busca de atendimento. Houve dupla falha. Uma no teu buraco, outra no atendimento. Não vamos entrar muito no mérito, mas qual o custo para essa família desses serviços públicos prestados de forma inadequada pela prefeitura? Então, pessoal, quando a gente começa a entrar em problemas mais graves, quando isso chegar à vida, é muito crítico. Eu, apesar de ter plano de saúde e tudo, muitas vezes fui com a minha esposa, que na época não tinha, nos postos de saúde. Em alguns postos de saúde, eu, sinceramente, fiquei surpreso dela ter um atendimento até rápido, que às vezes na Unimed não era tão rápido. Mas, por outro lado, em outros lugares, era tenebroso. E me parece que, quando era uns 15 anos atrás, era melhor. Depois houve uma degradação. Ou seja, nós temos uma série de casos, de exemplos de serviço público de qualidade, seja em Ribeirão Preto, seja fora de Ribeirão Preto, que servem de referência para uma melhora do serviço público. Então, não é porque o particular não é sempre o melhor em relação ao público. O público tem ótimo serviço de qualidade. Mas o que a gente precisa cobrar é que haja um padrão nessa prestação de serviço público. E na Câmara Municipal? Qual é o custo do serviço da Câmara Municipal? E aí é importante a gente ter a seguinte informação. O trabalho primordial do vereador é representar os interesses da população perante o poder público. E aí, a maioria acha que o trabalho do legislador é somente o legislar. É uma só das funções. A principal é fiscalizar e cobrar ações de governo, verificar se os recursos do município estão sendo devidamente aplicados pela prefeitura. Só pelos esses dois, pessoal, a gente tem a seguinte prática. Se eles fizessem esses dois de forma adequada, não existiria observatório social. Não tinha razão de existir de um observatório. Solicitar ao prefeito informações sobre a administração da cidade, dialogar com a comunidade e representar seus interesses. E aí nós vamos mais longe. Legislar quer dizer que um vereador que fez mais projetos de lei é melhor do que o que fez menos projetos de lei? Não. A gente tem que ver qual que é a qualidade desses projetos, o que esses projetos de fato impactaram para a sociedade, se ele só trouxe mais burocracia ou se ele trouxe de fato uma melhoria para a sociedade. Esse ano, entre 2017 e 2018, houveram uma série de projetos de lei na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, obrigando as empresas a colocarem placa de uma determinada questão, placa de outro determinado assunto. Não que o assunto não seja importante,
Tem vários assuntos importantes, mas a placa no estabelecimento não resolve nada. Precisa uma campanha de educação da sociedade para ela ficar atenta a esses assuntos. Agora, você criar uma placa lá vai gerar um custo e vai passar desapercebido para um monte de gente. Então, você acaba criando obrigações sem uma efetividade para aquele assunto que é importante. E é isso, pessoal. Quem tiver a intenção de colaborar com o Observatório, sendo um voluntário, ajudando a gente a discutir os diversos assuntos, nós temos diversas áreas de atuação, licitações, acompanhamento da Câmara, transparência, uma série de outros temas. O Observatório fica no prédio da Associação Comercial, no 4º andar, sala 408. O número está aqui, o e-mail, e todos serão bem-vindos a participar com a gente, para a gente poder construir uma sociedade, um mundo melhor. Obrigado. Obrigado, Márcio, pela explanação aí dessa temática. E informar aí a vocês que a ficha de inscrição para o Observatório Social está aqui, então vocês podem também preencher, tá? Já para estar participando do Observatório, que ele não é bobo, ele já trouxe algumas fichas ali. Participe, gente, não pode deixar apenas que outros façam por nós o que a gente pode fazer também. Agora, então, professores, eu tenho uma pergunta final. Ouvindo vocês, os dois aqui, eu refletindo e fiz aqui uma anotação, e eu queria, assim, bem breve, uma coisa bem rápida, uma resposta bem objetiva de vocês para essa questão que eu vou levantar aqui agora. Que diferença faz para o cidadão, a gente que está aqui, aquele que está lá na ponta, um gestor controlar ou gerir melhor os recursos públicos? Qual é a diferença que faz para o cidadão? E eu ainda fiz elucubrando aqui as ideias do tipo, será que uma boa gestão, ela reduz, inclusive, a carga tributária? Será que é possível redução da carga tributária? Deixar aí para vocês. Quem começa primeiro? Professor César? Pode ser? Pode. A resposta para a tua pergunta é fácil, né, Fabrício? Como eu falei antes, o setor público, ele precisa prestar serviço, não é? E você tem um orçamento limitado. É que nem uma família, certo? A minha família tem um salário de R$5.000. Se eu gastar R$500 no supermercado, não é? Eu vou conseguir investir R$4.500, não é? Agora, se eu gastar R$1.000 no supermercado, eu vou investir somente R$4.000, não é? O orçamento de uma prefeitura é limitado, você tem uma quantidade de receita limitada, e os serviços são muitos, não é? E se você começa a desperdiçar recurso, botando fora dinheiro, rasgando dinheiro, prestando um serviço mal feito, e ainda com desperdício de recurso, com perda, você vai prestar um serviço muito menos, serviço de menor qualidade, não é? Então, eu estava ouvindo o Márcio falar. Eu ouso dizer, gente, que o problema no Brasil não está... A corrupção é um problema, né? O roubo do dinheiro é um problema sério. Só que nós temos um problema muito maior, que é a falta de eficiência na prestação do serviço e o desperdício de recurso na prestação do serviço. É você fazer mal feito o serviço, tem que fazer 2 vezes o serviço, não é? E aí você acaba desperdiçando grana, não é? Então, se nós tivermos o cálculo do custo correto, nós conseguimos comparar uma prefeitura com a outra. Nós conseguimos comparar um serviço prestado com o outro da mesma prefeitura. E aí a gente vai pegar a ineficiência. Com a contabilidade de custos, Márcio, nós vamos publicar no site, no portal da transparência, a quantidade de serviço prestado, a quantidade de atendimentos na saúde, certo? Aí você vai ver, por exemplo, que tem numa prefeitura que eu trabalhei,
tem uma psicóloga que atende 4 pessoas por mês. A prefeitura paga R$4.000, digamos, de honorário para psicóloga, de salário para psicóloga, para ela atender 4 pessoas por mês. Isso se chama ineficiência, desperdício. Por que um funcionário lá atendendo 4 pessoas por mês? Certo? Então, com a contabilidade de custos, a gente publica esses dados. Ah, mas aí se ela tem mais tempo para atender, ela atende melhor. Talvez. Não é? Talvez sim, talvez não, mas não, ela não vai ficar com o paciente lá uma semana toda, né? É 5 dias para atender uma paciente, certo? Às vezes a gente critica o poder público porque não tem o serviço. Quando ele tem, não sabe utilizar, não é? E a questão da efetividade, que o Márcio também falou. Fazer o trabalho que tem que ser feito. Não é? Então você tem no município lá determinado trabalho que nem determinado serviço público que ninguém usa. Qual a efetividade disso? Eu ofereço para a população um serviço e ninguém usa. Qual a efetividade disso? Nenhuma. Então nós precisamos começar a pensar nesses dados e com os dados de custos colocados nos portais da transparência, com a quantidade de atendimentos, o valor gasto, a gente vai ter uma alavancagem muito grande na questão da qualidade e da quantidade de serviço prestado, Fabrício. Precisando cobrar menos, né? Menos tributos. Eu concordo, professor César, essa mesma linha. E a Lava Jato mostrou isso em relação à Petrobras. O custo da corrupção é menor do que o custo da má gestão. A má gestão foi 4, 5 vezes mais cara para a Petrobras do que a corrupção. E no Brasil como um todo, se houver melhores controles, maior efetividade, certamente aquele orçamento, o dinheiro vai ser mais bem aplicado. E nós vamos precisar de uma arrecadação menor. Precisando de uma arrecadação menor, consequentemente, poderia haver uma cobrança menor de tributos. Houve em Ribeirão Preto, se não me falha a memória, por volta de 2007, 2008, uma programação para redução do ISS do município. O ISS ele varia de 2% a 5%. E essa redução objetivava o quê? Que muitas empresas se estabelecessem de fato em Ribeirão Preto e não na região, nos arredores, por conta dos tributos. Porque era muito comum você ter uma empresa prestadora de serviços ou em Jardinópolis ou em Cravinhos, mas prestando serviço aqui, porque aqui a carga tributária era mais alta. E esse programa perdurou por uns 3 anos e realmente alguns setores conseguiram, de fato, trazer mais empresas para a cidade, aumentando a arrecadação. Mas, infelizmente, com a troca de governo, o programa foi encerrado. Certo, obrigada. Agora a gente vai abrir, então, para o público. Quem quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Eu tenho 2 perguntas. Dentro do LIMP, legalidade, impessoalidade, publicidade e o último, eficiência, como que a gente vai conseguir, e eu quero trazer isso assim, para a mentalidade daquele que é funcionário público. Tá certo que toda regra tem exceção. Mas como você trabalhar com a questão da eficiência dentro do funcionalismo público, em contraponto da empresa privada que te cobra, que te pede resultado, que pode dispensar se você não trazer o resultado que o patrão ali exige. Como você cobrar eficiência dentro do setor público, visto que ele não tem cobrança? E a questão da mentalidade. Eu vou estudar, vou passar no concurso e vou ficar tranquilo. Então, eu vejo que é uma questão de mentalidade do próprio ser humano. Ele não tem cobrança, ele não vai ter cobrança nenhuma. Essa seria
A primeira pergunta, como você trabalhar a eficiência dentro onde ele não vai ser cobrado? Correto? A outra pergunta, como a gente vai trabalhar com o gestor? Correto? Onde, numa ponta, a gente tem pessoas do executivo totalmente assistencialista. Trabalha dentro de uma política assistencialista. Aí você tem um contador, eu não sou contador, na realidade eu sou motorista da van que vim trazer o pessoal. Mas como que você vai trabalhar, como gestor, como eles vão trabalhar com um prefeito, um governador, a nível de município, estado ou união, com um prefeito que é totalmente assistencialista. Vai lá dar a dentadura para um, dá o pneu da bicicleta para o outro, e etc, etc, etc. Então, como trabalhar isso daí também? Né? As duas perguntas. Tá. Posso começar, professor César? Pode, fica à vontade. Primeiro ponto é estabelecer métricas de controle. Isso é necessário. Inclusive, essas métricas de controle, ela pode servir e deve servir até para gratificações do próprio servidor, para ele se beneficiar com isso. E o que a gente observa é o seguinte, eu tenho vários amigos servidores públicos, alguns que só querem ficar no sossego e outros que realmente querem fazer o seu melhor. Esses que querem fazer o seu melhor, eles acabam até ficando sobrecarregados por essas questões. E eles seriam os maiores beneficiados de um sistema de métrica e avaliação mais adequado para cada departamento. Porque um sistema de métrica ele não vai servir para todas as atividades do serviço público. Você vai ter que estabelecer de forma... É como um alfaiate. Vai ter que fazer um específico para cada tipo de atividade, para cada setor, para que ele possa ser justo com relação às pessoas que estão lá dentro. Atualmente, do que eu conheço, a Receita do Estado de São Paulo e a Receita Federal, eles têm alguns controles, algumas métricas, buscando essa eficiência dentro do serviço público. Se são ideais ainda, não sei. A única crítica que eu faço em relação às receitas é uma bonificação em decorrência da arrecadação. Do meu ponto de vista, esse tipo de bonificação é inadequado, é incorreto, porque gera um interesse na autuação indiscriminada, porque ela vai favorecer pessoalmente os servidores e diretamente. Agora, em relação... eu conheço outros servidores da Vigilância Sanitária, até da Paraíba, que me surpreendeu muito, porque a Vigilância Sanitária, normalmente, ela é mais dura com os empreendedores. E na Paraíba eu vi que ela é muito próxima da faculdade, na busca de conhecimento, de aperfeiçoamento das técnicas, discussões, e ela leva o empreendedor a buscar, a ajudar a encontrar a solução. Ela se colocou num papel de parceira. E isso produziu um resultado assim, muito interessante lá na Paraíba, porque essa formalização gera mais segurança sanitária para a população. Porque o empreendedor não tem medo da vigilância sanitária. Ele vai buscar ela para ajudar a resolver um problema e, assim, fornecer o produto dele de forma mais segura. E isso traz maior efetividade. Com relação à questão do político interferindo nessas várias questões. Isso realmente é algo muito equivocado. Mas, a partir do momento que a população começa a trabalhar um planejamento, nós já temos estabelecido pela lei a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei do Orçamento Anual e o PPA, Plano Plurianual, que é para 4 anos. Mas é importante a gente trabalhar um plano para 10, 20, 30 anos.
Ribeirão Preto começou a se falar agora em Ribeirão 2050. É isso, precisa ter um planejamento estratégico e de como nós vamos conseguir chegar naquela data lá na frente, atendendo a cidade, a população com aquilo que é necessário. Porque obras de infraestrutura necessárias são caras e da forma como é hoje, se o político vê que se ele pode empurrar, ele não precisa fazer, ele empurra. Por quê? Se a obra for muito grande, ele vai começar, vai pôr dinheiro e não vai inaugurar. E aí o bônus vai ficar para o outro. Isso é muito equivocado e atrapalha demais a nosso país. Professor César? Comigo agora? Isso. Não, é muito importante essa tua pergunta, né? E uma coisa a gente tem que desmistificar no setor público. Achar que no setor público tudo tem que ser mais barato, né? A licitação, a ideia dela é boa. Porém, quando a gente compra copinho de plástico por uma licitação, vem aqueles copinhos de plástico que derretem na mão. E você tem que estar usando 2 ao invés de 1. Aquela história do barato que custa mais caro, não é? E nós precisamos pensar urgentemente num plano de carreira para servidores públicos, mas um plano de carreira que beneficia o servidor que cumpre a sua função. Hoje, os planos de carreira são todos pelo decurso do tempo. Passou 3 anos, você leva um triênio. Não interessa se tu trabalhou, ficou sempre sentado, o dia todo no banheiro, a parte aí. Passou 3 anos, tu leva 5%, não é? Então, qual a tua função? É motorista? Certo? Você cuidou do teu veículo, deu pouca manutenção, você vai receber uma bonificação por isso. Isso acaba mantendo o servidor que estuda, que se aperfeiçoa no trabalho, né? E existe uma ferramenta que o pessoal está começando a usar, que chama-se Portal da Transparência. E aí eles instituíram a teoria da pancada no setor público. A STN começou com isso, Secretaria do Tesouro Nacional. Para vocês terem uma ideia, não é? Em 2016, se não me engano, 38 municípios do Brasil foram excluídos da consolidação nacional dos balanços do governo federal. Por quê? Porque os relatórios entregues no Portal da Transparência, chamado SICONF, da STN, aqueles balanços lá não serviam para nada, né? Teve um contador aí do Brasil que teve a capacidade de preencher os balanços de uma prefeitura, copiou e colou em outras 5 e entregou, né? Então teve 6 prefeituras no Brasil com o mesmo balanço. Outro teve a capacidade de botar R$1 no ativo, R$1 no passivo, patrimônio líquido fechou em 0 e entregou. Isso seria consolidado nos balanços nacionais. A STN fez o quê? Pegou, pendurou no site, no Portal da Transparência do Governo Federal, balanços excluídos da consolidação nacional. O nome da prefeitura, a bobagem que o cara fez, o nome do contador e o número do CRC. E ficou lá disponível para todos vocês entrar no site e ver. E debochar do cara no fim de semana, no churrasquinho, na cerveja, né? Isso propiciou uma melhoria, né? Em 2016 foram 38, o ano passado foram só 8 ainda, né? No Rio Grande do Sul, em 2016 foram 27 balanços entregues para o Tribunal de Contas Gaúcho, que ativo simplesmente não fecha com passivo, não é? Não sei se isso ensinaram na USP aí, Fabrício, né? Não sei se os alunos de vocês receberam essa informação, que ativo tem que fechar com passivo. Aqui acho que algumas universidades no Rio Grande do Sul não ensinaram isso, tá? Já melhoramos também, o ano passado foram só 12 aí, tá? E o detalhe é que os nomes dessas pessoas estão na internet. Então o Portal da Transparência, amigo, vai ajudar muito nisso aí.
a teoria da pancada, não é? Ou tu entrega a coisa certa ou toma pancada no fim de semana. Então, é uma estratégia que a gente vai ter que começar a usar. E você tendo contabilidade de custos, o que eu estou fazendo nas prefeituras? Aquela tabelinha que eu mostrei para vocês dos veículos, a gente calcula o custo do quilômetro rodado, põe a placa do veículo, tudo, e pendura na porta da Secretaria de Obras, para que todos os motoristas possam comparar o seu veículo com o do amigo, não é? E aí, sabe o que acontece quando tem aquele servidor que não cuida bem do veículo, não é? Um fica comparando o outro, debochando no chimarrão. Pior coisa no Rio Grande do Sul, no horário de chimarrão, que daí eles começam a debochar um do outro, certo? E aí, com isso, o pessoal vai começando a se preocupar um pouquinho com o que está fazendo nas coisas. Agora, aquela coisa do assistencialismo político, bom, aí é política pública, né, cara? Aí você elegeu o cara, ele faz o assistencialismo, aí a questão política fica mais difícil de você trabalhar, né? Obrigada, professor César. Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria... Boa noite. O que eu percebo na cidade que eu moro lá, que as pessoas entram na licitação, acho que as licitações são... Elas tinham que ser mais assim, mais efetivas, mais assim... mais funcional, porque entra 3 empresas para fazer licitação. Geralmente uma ganha. Ela ganha e dá um preço mais baixo, aí depois começa a prestar o serviço. Aí depois de um tempo está prestando serviço, ela fala que aquele preço que ela deu não dá para prestar o serviço. E começa a pegar uma adição na prefeitura e pega e sobrecarrega aquele serviço lá em preço de custo para a prefeitura, né? E eu creio que nessa parte de licitação das prefeituras tinha que ser pessoas mais competentes para fazer esse serviço, né? Para não ter esse problema nas prefeituras. E outra pergunta também, que parte de licitação também, perto da minha casa lá mesmo, eu estava até comparando, tinha um bueiro entupido. Foi um trator para desentupir, uma empreiteira. Aí foi outro trator lá, foi outra pessoa lá para pôr tijolo, outra empreiteira. Aí tá parado lá, que tem que ir lá para dar o acabamento. Falei, ficou 1 bilhão esse bueiro, aí pensei comigo, né? Eu acho que não tem eficiência, assim, as pessoas que estão lá, acho que não estão preparadas para estar naquele posto ali, né? Vou pedir para outra pessoa já fazer a pergunta, e aí a gente escolhe alguém para responder aí. O Márcio ou o professor César, porque o nosso tempo já está limitado. Bom, eu queria fazer uma pergunta que engloba o Brasil todo, né? Com a crise que nós estamos enfrentando, e creio que também seja devido não só à corrupção, mas também à má administração que nós temos. É possível o Brasil se reerguer e ser bem visto novamente aos olhos dos outros países? Bom, quem quer responder essas? Professor César ou Márcio? Eu respondo... Deixamos a da licitação, então, para o Márcio e o professor responde a última. Isso. Pode, porque a primeira não conseguiu ouvir direito. Então, Não, essa questão do Brasil, o Brasil é um país com muitas oportunidades. Tem muita riqueza no país, né? E, com certeza, se nós começarmos a prestar um serviço de qualidade e a gestão for mais eficiente e efetiva, a gente consegue atrair investimentos, a gente consegue gerar emprego, as empresas produzirem mais, né, a arrecadação de impostos aumentar para fazer sobrar mais grana, né? Então é só termos uma gestão mais efetiva, com menos desperdício e mais qualidade que a gente consegue. Como é que faz isso tudo? Né? Tendo uma gestão mais técnica. É nesse ponto que a gente precisa bater. Não é? Termos pessoas mais técnicas com uma gestão mais de qualidade e eficiência, que aí dá tudo certo. Comparando, o Portal da Transparência é uma ferramenta muito importante. O que a gente faz hoje
na contabilidade, hoje mesmo já está na internet, vocês conseguem acessar. Tudo que a Prefeitura de Ribeirão Preto empenhou, liquidou, pagou e arrecadou hoje, vocês já conseguem olhar no portal da transparência e ajudar a fiscalizar. Se nós tivermos a contabilidade de custos com a quantidade de serviços prestados, vai ficar mais fácil da gente fiscalizar os gestores. Certamente. E com relação à licitação, aí está a importância do controle social. Eu vou citar alguns casos de outros observatórios que fizeram um acompanhamento bem efetivo da licitação, porque às vezes as pessoas acham que a parte de falcatruas existentes numa licitação estaria só naquele processo inicial. E aí que está o equívoco. Muitas vezes ela se dá, o processo formal, ele é perfeito. E o problema se dá na entrega ou nesses aditamentos. Houve uma licitação acompanhada por um observatório, agora eu não me lembro qual exatamente, se tratava de postes. Foram listados postes de 12 metros. Quando eles foram acompanhar a entrega do certame, do objeto certame, os postes que estavam sendo entregues eram de 8 metros. O funcionário acabou deixando passar, porque ele não mediu, mas um curioso do observatório lá foi lá, levou a trena. Mas aqui tem 8 metros, o edital está falando 12. Aí devolveram o produto e fizeram a empresa entregar na medida certa. Mas imagina, isso é um poste, é fácil de ver. Imagina a compra de um computador, pede um processador Core i7 top, chega lá com o Celeron. Se não tiver um técnico, um especialista para abrir e olhar, vai receber gato por lebre. Então, é importante ter alguém, e normalmente é quem fez o pedido, que, em tese, quem fez o ente, o órgão que fez o pedido, vai saber tecnicamente aquilo que foi solicitado, para ver se, de fato, está sendo entregue aquilo que foi solicitado. E nesse sentido, é importante ter capacitações para essas pessoas, para elas melhorarem cada vez mais. A gente estava conversando aqui do cafezinho. Praticamente todos os órgãos da administração pública compram café. Coincidentemente, uns promotores, encontrei com 2 promotores reclamando absurdamente do café do Ministério Público. Um chegou, tinha até uma foto no celular do café, num montinho assim. Falou, olha lá, tem várias cores. E aí eu fui atrás do assunto, né, até para respondê-los, e vi, se você fizer só uma solicitação, pacote de 500 gramas de café, ponto, eles vão te oferecer o mais barato, que inclusive não necessariamente é café puro, é café com impurezas. Aí você pode, então vou pedir um pacote de 500 gramas de café com selo da BIC, que se tiver o selo da BIC é 100% café. Ainda, de acordo com uma normativa da Conab, café que tem nota até 4,5 não é muito ideal para o consumo. Café de 4,5 a 5 e pouquinho é o padrão. De 5 e pouquinho a 7,2 é o superior. E acima de 7,2 é gourmet. E aí, olhando mais um pouco sobre café, eu vi que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo compra café padrão superior. Eles compram bem. Toma, lá o cafezinho deve ser mais gostoso. Então, mas o professor César falou nisso, a questão da compra do, do copo plástico, do papel toalha, da caneta esferográfica, que é mais barata, mas escreve 2, 3 dias, depois seca e não funciona. Então, necessariamente, o mais barato, ele pode sair mais caro no final. E aí, a outro ponto da pergunta é a questão dos aditivos. Uma técnica que está sendo muito sugerida atualmente é que o órgão público, em obras grandes, faça peça seguro. Por quê? A partir do momento que se tem um seguro, a seguradora vai mandar um funcionário deles para verificar se a obra está cumprindo os prazos requisitos.
E aí é uma fiscalização mais efetiva para que não haja sobrepreços ou atraso na entrega da obra. Então, é uma alternativa aí que poderia ajudar muito nessa parte de obras públicas. Mas o controle social, que ajudaria bastante. Bom, obrigada, Márcio. Obrigada, Fabrício. professor César. Fala, professor. Posso contar uma piada verdadeira rapidinho para contribuir? 2 segundos, vai lá. A Prefeitura Gaúcha resolveu comprar uma ambulância com uma maca. Licitaram, beleza, bonitinho, só que no objeto não dizia que a maca tinha que caber dentro da ambulância. Então, entregou a ambulância e uma maca do lado, né? E dizia no edital que tinha que ter ar-condicionado, né? Aí veio uma empresa aqui do Nordeste e no carro não tinha ar quente. Aí imagina o paciente dentro de uma ambulância, no inverno gaúcho, menos 3 graus, e o carro só com ar frio, não tinha ar quente, né? A gente ri, mas a gente ri de nervoso, né? Aquele ditado, porque é uma situação, vamos dizer assim, crítica, porque é um dinheiro público desperdiçado, né, gente? Imagina, é a mesma coisa que vocês numa loja comprar um sofá que não cabe na sala, né? Praticamente a mesma coisa, uma coisa tão simples. Bom, a gente agradece a presença de todos aqui, especialmente hoje a gente teve o pessoal aí de Orlândia, né, da ETEC, a gente agradece o pessoal aí, uma grande presença. Agradecemos ao professor César, né, por aceitar, mesmo que aí à distância, né. Infelizmente, eu ainda como mestrando, projeto de extensão, não tenho condições de pagar o senhor para vir até aqui, mas acho que foi muito, muito bacana, muito, muito legal. Fui sua aluna aí na pós-graduação, gostei muito das aulas, pensei que o professor tem que vir aqui falar com a gente. Márcio também, uma pessoa super bacana, que participa aí do Observatório há vários anos, ajudando a gente a fiscalizar Ribeirão. Eu sou cidadã de Ribeirão há menos de 1 ano, então ainda não conheço muita coisa, mas já vi que o trabalho deles é muito bacana. Agradeço o Fabrício aí, meu parceiro também de pesquisa, né? das aulas de doutorado, por estar aqui mediando. E, nesse momento, então, eu convido o nosso integrante, Diego, né, do projeto, para fazer a entrega da nossa remuneração acadêmica para o Fabrício, né, com o nosso mediador, e também para o Márcio e o professor César. Espera, depois a gente tira. E o professor César, então, a gente vai enviar por e-mail, tá? O certificado. Ou, senão, nas férias, eu apareço para tomar um chimarrão, um choppzinho e te entrego. Pode ser? Pode, tá de bom tamanho. Certo? Você levou chimarrão aí para São Paulo, não, Vanessa? Levei, com certeza. Está aqui comigo já. Só não tenho companhia para tomar, esses baianos não tomam, esses paulistas também não tomam chimarrão, né? Ó, deixa eu falar, eu fiz estágio de fazer chimarrão no Rio Grande do Sul, já fiz até vídeo ensinando a fazer chimarrão. Opa, achei mais um aqui, ó. Obrigada, pessoal, tá? Próximo mês a gente tem diálogos com a comunidade também, sempre na última quarta-feira do mês. A gente vai trabalhar sobre as finanças pessoais com o projeto Pé de Meia, que é um projeto de extensão também aqui da graduação. Então, acho que vai ser bem bacana. A Rose sempre envia o e-mail divulgando, o Facebook a gente divulga, vai estar lá as informações para quem quiser participar. Certo? Muito obrigada e boa noite. Obrigado. Tem como? Já fez uma auditoria da prefeitura lá. Muito tempo atrás. Tem mais de 20 anos.
É um absurdo isso, né? Pô, é a pergunta. Não, mas você lembra que ele ficava olhando pra gente toda hora? Professor, muito obrigada, viu, pela sua participação. Obrigada, eu. Vemos por aí. Assim, como né, a gente é Beleza? Quando precisar, chamar. Você queria usar? Tchau, tchau. Tchau, até mais. Fabrício. E aí que nosso projeto está alinhado. Você tá me escreve ontem pra mim, assim. Amanhã chegou o e-mail. Muito provavelmente ele vai pegar celular. Obrigado, valeu. Tudo Nelson Machado tem. Eu não sei como é que funciona. Ó, mas você não fez a outra. O problema é o tempo. Aí você Nós tem temos. Uma variação. Vamos ser muito conservador. 5.560 municípios. Não, é o pessoal que participa. Cada um É tranquilo, mas acho pagou. que ela mente alguma coisa. A União já gastou para fazer o sistema. Padronizado. Para informação em tempo real. Só com os empresas de software. Quem vai Quem vai vender? Quem